Na Bahia, ai, ai. Na Bahia, todo mundo na Bahia. De norte a sul desse estado maravilhoso, ainda tô para conhecer algum lugar na Bahia que não seja incrível. Mas Morro de São Paulo realmente é um verdadeiro paraíso. E acredite, é possível curtir todas as maravilhas de Morro de São Paulo, toda a sua natureza, sabores, paisagens, esportes e praias paradisíacas, sem aglomerar e sem gastar uma fortuna. Vem que eu te conto tudo no Crush em Viajar de hoje. Na Bahia, ai, ai, ai. Na Bahia, todo mundo na Bahia. Há 3 formas de chegar a Morro de São Paulo a partir de Salvador e eu trago aqui em ordem de menos aglomeração para mais aglomeração e também do mais caro para o mais barato. Do aeroporto de Salvador é possível pegar um avião ou um transfer aéreo direto para Morro de São Paulo. E lá no blog eu listei as companhias e coloquei o link para você consultar. Os voos duram cerca de 20 minutos e a passagem custa a partir de R$ 350. Mas atenção, para conseguir pagar esse valor que eu falei é preciso se planejar. É que cada aeronave cabe em cerca de 4 pessoas, então não há muitas opções de voos para a ilha. Outra opção de transporte para a ilha é o semiterrestre. Eu também trago no blog a lista das principais operadoras. O semiterrestre é o que tem o trajeto mais longo, porque troca mais vezes de transporte, mas é o que menos aglomera. Entre as 2 opções mais baratas, claro. Do aeroporto de Salvador, eles te pegam com uma van e te levam até o porto, em frente ao elevador Lacerda e o Mercado Modelo. De lá, você pega uma balsa, que é o único transporte público do trajeto, porém é totalmente aberto e eles obrigam todos a usarem máscara. A balsa te deixa na ilha de Taparica. Esse trajeto dura cerca de 45 minutos, de onde você pega uma nova van e vai até Veracruz. De Veracruz você atravessa até Morro de São Paulo de lancha. Todo o trajeto de Salvador até Morro de São Paulo pelo semiterrestre dura entre 5 e 6 horas e o transfer custa entre R$ 120 e R$ 150. Outra opção de transporte é o catamarã, que é mais rápido. O trajeto dura cerca de 3 a 4 horas, porque sai direto ali do porto no elevador Lacerda para Morro de São Paulo. Mas esse transporte ele é fechado e cabem até 100 pessoas. O transfer também custa entre 120 e 150 reais e não é uma opção muito recomendada para quem enjoa em alto mar, porque ele costuma bater bastante. Período pandêmico ou não, é possível sim curtir tudo de bom que há em Morro de São Paulo sem aglomerar, começando pela escolha do local onde você vai se hospedar. Basta ficar em alguma pousada nas praias 3, 4 ou 5. As diárias das pousadas em Morro de São Paulo variam entre R$ 70 e R$ 800. Essa pousada que eu fiquei fica no final da Praia 4, simples, mas super aconchegante, com o pessoal mega gente boa e o principal, praia praticamente particular. Essa região ali da praia, no fim da Praia 4, fica bem vazia, assim como a Praia 5. Dica para economizar com hospedagem. Depois de ter checado o valor da diária nos sites de reserva, entrar em contato direto com a pousada porque eles dão desconto. Olha isso, que lindo! Como é que faz para sair desse mar? Outra dica importante para quem não quer aglomerar: fuja das praias 1 e 2 e do centrinho. Mas se você também não quer ficar tão isolada quanto eu, sugiro se hospedar na Praia 3. Para chegar na Praia 3 pela 4, só caminhando pela praia quando a maré está baixa, ou então pela estradinha, que é de terra e um pouco deserta e quase não há taxistas na ilha. Vento constante, sol o dia todo, marés oscilantes, estradas de terra, muita natureza, praia com terra batida, o que não falta é coisa para fazer em Morro de São Paulo.
Com a maré baixa é possível pedalar pela areia da praia e eu super recomendo o passeio. De bike dá para chegar a qualquer praia, inclusive a Praia do Encanto, também conhecida como Praia 5. No caminho há inúmeras árvores secas que compõem lindamente a paisagem e algumas são centenárias. É uma energia indescritível. Outro passeio que vale muito a pena fazer é ir conhecer as piscinas naturais das praias 4 e 3. Dica importante, vá de sapatilha de mergulho ou snorkeling, porque quando a maré baixa você pisa direto nos corais, então você pode machucar o pé. Não recomendo chinelo, porque com a força da água na caminhada ele pode arrebentar. É possível ver muitos tipos de peixes e vidas marinhas nessas piscinas naturais e nadar livremente com eles. A água é tão transparente que você não precisa nem de máscara, mas se você tiver, leva. Outro passeio que eu super recomendo é ir de quadriciclo até Garapuá, a 9 km de Morro de São Paulo, distrito de Cairu, e passar o dia lá. A Vila de Pescadores é cheia de barquinhos coloridos e fica entre a 4ª praia de Morro de São Paulo e a ilha de Boipeba. E por conta das piscinas naturais de águas quentes, formadas por recifes de corais e cheias de peixe, é ponto de parada dos barcos de passeio para um mergulho e também para degustar um peixinho fresco e super bem preparado. Dica: leve sapatilha de snorkeling para chegar até o local de mergulho na ponta da praia. Há muitos corais que podem machucar o pé. Levem também máscara e snorkel para ver os peixes, porque no local onde os barcos param e que dá para chegar andando pela praia de quadriciclo ou de bicicleta, há inúmeros recifes cheios de vida marinha. Dica 2: se chegou andando pela praia até as piscinas naturais, esteja atento à maré para a hora da volta. A água sobe muito rápido. E já que está por Garapuá, precisa experimentar os sabores do quiosque da Iracema. Comida maravilhosa, peixes e camarões frescos, arroz soltinho, aquela farinha baiana perfeita e cerveja estupidamente gelada, além de um ótimo atendimento e bom preço. O sol no lado da ilha das praias 3, 4 e 5 nasce no mar e morre na vegetação. Então, para ver o pôr do sol, recomendo pegar um caiaque e andar de caiaque nas águas de Morro de São Paulo é super tranquilo, além de ser uma delícia. Vento o tempo todo, como em todo o Nordeste, e por isso o mar te traz rapidinho de volta para a praia. Você precisa fazer um esforço a mais para ir sentir o fundo do mar do que para voltar. Então, se estiver cansado, só deixar o mar te levar. Além disso, com a maré alta, o mar não é muito fundo. E com as águas transparentes do caiaque mesmo, você consegue apreciar os peixinhos por baixo. Não precisei alugar meu caiaque porque eu usei o da própria pousada. Ufa, e depois dessa atividade toda, nada mais justo do que degustar uma espumante, presente que eu dei de mim mesma para mim mesma. E aí vai outra dica para economizar. Leve vinhos ou espumantes para a ilha. Embora haja supermercados lá, por ser uma ilha, o número de produtos é limitado e o preço salgado. No avião você pode levar até 6 garrafas. O peixinho fresco, claro, foi preparado pela pousada. Lá, como é uma ilha, a pesca é muito farta, então frutos do mar, de um modo geral, têm um preço bem camarada. Aproveite e saboreie! É isso, gente. Esse foi o Crush em Viajar em Morro de São Paulo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo e me segue também lá no Insta, @CrisCaoli, porque lá você consegue acompanhar as viagens em tempo real. Até a próxima!